preparar essa aula de história, eu acabei me lembrando do meu passado e do meu primeiro acidente na vida, que me deixou uma sequela, uma pequena deficiência física. E foi a primeira vez na minha vida que eu perdi a fé. E eis que surgiu o Pelé, que durante uma festa disse para mim que não fazia mal que eu parasse de jogar futebol, que eu ia encontrar o meu caminho e que um dia eu ia conseguir ser feliz. Continuando na preparação dessa aula, comecei a refletir sobre o meu presente. Eu estou absolutamente apaixonado pelo meu cão. Eu amo o meu cachorro. Aliás, ele tem dormido na minha cama, do lado da minha mulher. Mas é isso aí. É exatamente isso aí que a gente aprende ao preparar uma aula sobre a história da medicina. É da fé e do amor que nasce a esperança. A primeira era da medicina é a era das bruxas, da magia, dos sacerdotes. A primeira era começa com as bruxas, com as superstições, com os rituais. Imaginem os caldeirões mágicos, as poções mágicas. Eles curaram muita gente, muitos sucos foram feitos a partir de plantas, e a gente não pode menosprezar essa era, mas na verdade ela tem muita pouca coisa escrita sobre ela. O símbolo da medicina é muito importante, porque os símbolos resumem milhões de palavras, e o símbolo da medicina é o asclépio. O asclépio é um bastão com uma serpente enrolada nele, que traduz para nós o ciclo de morte e de vida que existe em todos os animais. Infelizmente, em algumas faculdades ainda se usa o caduceu com duas serpentes, mas esse é, na verdade, o símbolo de Hermes, né? O deus mensageiro, e o símbolo do comércio. Portanto, é um pecado a gente modificar o verdadeiro símbolo da medicina. A segunda era da medicina é a era de Hipócrates. Ele afastou das pessoas a ideia de que a magia e a bruxaria podiam ser causas das doenças. O juramento de Hipócrates, que eu, o Acari e todos os outros aqui, médicos, colegas presentes, fizemos, é simplesmente digno de nota. Guardei 3 frases. A primeira é considerar nossos descendentes como nossos irmãos. A segunda, por incrível que pareça, é ensinar essa arte a todos que quiserem, sem honorários ou salários. Nós estamos na era de Hipócrates, é claro. A medicina tinha mais ética. E a terceira é lutar pela vida até o final. Todo homem tem o direito de nascer, viver e morrer com dignidade. Não dar veneno, mesmo se for solicitado a fazê-lo. A medicina hipocrática é baseada já, ao contrário da magia, em rolos de literatura chamados Corpus Hippocraticum, composta de 70 livros, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, sendo que muitos desses rolos
os historiadores dizem que são de autoria do próprio Hipócrates. A máxima de Hipócrates é de que nós devemos curar algumas vezes, aliviar quase sempre a dor dos outros, mas sempre, nunca podemos nos esquecer de consolar a todo mundo. E é por isso mesmo que quando nós ensinamos medicina, nós temos que ensinar também aos nossos estudantes que, em primeiro lugar, a gente tem que ser simpático e depois a gente deve se tornar profissional. Depois da morte de Hipócrates, surgiu essa universidade que foi a maior da história antiga. A principal universidade da era antiga era Alexandria, maravilhosa. Foi fundada por Alexandre Magno, que é uma coisa incrível, quando eu fui estudá-lo para preparar esta aula, que com 33 anos criou o maior império antigo do mundo e morreu com 33 anos de malária. Deu um impulso extraordinário com o reinado dos Ptolomeus. Alexandria só ficou quase 1000 anos no poder da medicina. Possuía observatórios astronômicos, laboratórios, enfim. Parece que a vida, a história me contou que a vida talvez nunca tenha sido tão bela como dentro de Alexandria, principalmente para aqueles que quiserem um dia na vida estudar. A queda dos Ptolomeus, a chegada dos romanos, começaram a diminuir, como tudo nessa vida muda e gira, sendo a vida um processo. Acabou finalmente por terminar a era de Alexandria, por volta do 7º século depois de Cristo, e ela foi queimada pelos maometanos. Alguns autores fazem parte da beleza da história da medicina. Galeno propôs, e durante míseros 1500 anos, dominou a medicina no mundo inteiro, com a sua teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile negra, bile amarela, que corresponde a esse número mágico, que é o número 4 na nossa vida. Quente, frio, seco e úmido, colérico, fleumático, sanguíneo e melancólico. 4 fases da lua, 4 fases da vida, 4 bases de DNA. Esse 4 parece que está em todo lugar. E, sendo assim, como que se tratavam as pessoas nessa segunda era? Com sangria, purgativos, eméticos e clísteres. Na história da medicina houve grandes epidemias, principalmente porque se desconhecia a transmissão das doenças que dizimaram diversas civilizações. Mudaram o curso da história. Exemplos: malária, varíola, febre amarela, peste negra. Além do desconhecimento da etiologia das infecções, as condições sanitárias deploráveis dessas mesmas civilizações. Por exemplo, vou citar somente uma: a peste negra, que é causada pela picada da pulga dos ratos, produz bulbos, tumores e manchas negras na pele. Segundo um Nobel da literatura, Albert Camus,
que escreveu A Peste, La Peste. Nesta época de surto da peste negra, não havia caridade mais na superfície da terra, pois um pai não visitava um filho e um filho não visitava um pai. Sabe-se que os abraços e os carinhos traduzem muito melhor os nossos mais belos sentimentos do que os próprios beijos e os atos sexuais, pois que nessa época também nenhuma mãe beijava um filho e nenhum filho beijava uma mãe. Por isso que ela se chamou e ficou conhecida até hoje como a peste negra. Dizimou 1/3 da Europa.